por mais que você se esforce, você vai pagar um preço tremendo e você não vai manter. Nem todas as pessoas que vão passar pela sua vida ficarão com você para sempre. Nem todas as pessoas que vão passar por você escreverão a história inteira com você. Algumas pessoas ficarão com você por uma temporada, por uma fase. E você tem que aprender quando a história das pessoas termina na sua história. Você tem que aprender quando a história em empresas termina. Você tem que aprender que quando a história de amizades termina. E você tem que saber quando parte da história de alguém na sua vida acaba. Você tem que saber quando parte da história de alguém na sua vida acaba, para você não tentar ressuscitar o que morreu. E para você não tentar ressuscitar o que o próprio Deus terminou. Tem muitas histórias que Deus termina e nós tentamos ressuscitar. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Nós somos muito bons para entrar, mas somos péssimos para sair. A gente sabe começar uma amizade, mas não sabe terminar uma amizade. A gente sabe começar um namoro, mas não sabe terminar o namoro. Sabemos casar, e casamento não deveria terminar nunca. Mas já que tem que terminar, deveríamos até ter um pouco de hombridade para terminar e saber terminar. Sabemos entrar na igreja, mas não sabemos sair da igreja. Sabemos entrar nas empresas, mas não sabemos sair das empresas. Sabe por quê? Porque nós somos românticos. Então quando as coisas estão bem, a gente tem muita estrutura, mas quando as coisas não estão bem, a gente não tem estrutura basicamente nenhuma. E portanto que basicamente os finais sempre são trágicos. Mas nem sempre o final precisaria ser trágico. O final simplesmente diz que uma estação acabou e vai começar outra. Mas para nós, terminar uma coisa sempre é traumático. Parece que o término sempre é uma desgraça. Mas por que o término tem que ser uma desgraça? Por que o término não poderia ser simplesmente a mudança de uma fase, a mudança de um ciclo, um novo patamar? Mas nós nunca sabemos terminar absolutamente nada. Existem pessoas que podem se afastar de você. Existem pessoas que ao longo da sua caminhada vão se afastar de você.
E quando essas pessoas se afastarem de você, deixe-as ir. Deixe-as ir. Eu vou repetir novamente. Quando as pessoas se afastarem de você, deixe-as ir. Deixe-as ir. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. João está dizendo, eles saíram do nosso meio, mas na realidade, eles nunca foram dos nossos. Porque se fossem nossos, eles teriam permanecido conosco. E de fato, João diz, por terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Deus não te fez para implorar para que alguém fique com você. Deus não te fez para implorar que alguém te ame. Deus não te fez para você implorar para que as pessoas se preocupem com você. Deus não te fez para você implorar para que alguém se apegue a você, para que alguém ligue para você, para que alguém se importe com você. E eu repito, quando alguém se afastar de você, deixe ir. Por mais que doa, por mais que faça falta, deixe ir. Eu quero dizer, desliga o telefone, sai da internet, larga o celular. Mas quando alguém se afastar de você, deixe ir. Deixe ir. Não importa quão maravilhosa essa pessoa é, não importa quão atraído por ela você é, não importa quanto você ajudou essa pessoa, e nem quanto essa pessoa te ajudou, não importa quantos talentos essa pessoa tem, e nem importa as aptidões, os acessos que ela tem, não importa se essa pessoa te ajudou há 20 anos atrás, não importa qual a situação, se ela quer se afastar de você, deixa ir. Deixa ir. Porque o seu destino, pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente, a caminhada é para frente que se vai. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Não há uma fórmula mágica para a vida, ainda que a gente não acreditasse em Deus. Nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Aprenda que para entrar numa nova empresa, você vai ter que sair de uma. Aprenda a parar de ter viúvos, aprenda, por mais doloroso que seja, as separações são necessárias. E quando as pessoas erradas saírem, algo vai acontecer. Existe um dom, o dom de dizer adeus. Quando a gente diz adeus a alguém, não significa que a gente é ruim, e nem que a gente é mau, e nem que a gente não tem coração. Quando você diz adeus a alguém, significa que você teme a Deus. Significa que se alguém está me deixando,
essa pessoa não vai interferir no meu propósito. E por temer a Deus, eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu não preciso que ninguém fique para que eu cresça. Eu não preciso que ninguém fique para que eu desenvolva. Mantenha na sua vida só quem fica quando você está com as mãos abertas. Mantenha na sua vida só quem fica. Abra as mãos hoje e veja quem fica. Quem não fica, deixa embora. Só deixa ficar pessoas que você não precisa segurar. Porque quando você abrir as mãos e ela ficar, é porque é milagre. É provisão de Deus para a sua vida. Se todos que convivem com você porque você segura, é hora de você começar a abrir a mão e começar a deixar cair. E só vai ficar quem for milagre, quem for provisão, quem for cuidado, quem for promessa.